Esse é o Direito Direto pra você e esse é mais um vídeo em parceria com o jornal O Brejeiro, em que você escolheu o tema que a gente vai falar essa semana. Dessa vez, o tema escolhido foi Teorias da Conspiração. Por isso, nós traremos alguns aspectos jurídicos das principais teorias do momento. A gente vai falar sobre teorias mirabolantes envolvendo o coronavírus, a manifestação de parlamentares sobre elas, sobre pessoas que hipoteticamente estão unidas para alastrar ainda mais a doença, sobre curas e tratamentos infalíveis e até mesmo sobre a Constituição Federal permitir a intervenção militar. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre teorias da conspiração e direito, é aqui, no Direito Direto pra você. Antes de começar o vídeo, vamos deixar bem claro que esse é um conteúdo teórico e jurídico apenas sobre teorias não comprovadas e que não abordaremos a nossa opinião sobre cada uma delas. Teoria da conspiração nada mais é do que uma tentativa do ser humano em explicar aquilo que é muito difícil para sua pobre compreensão. Por isso, ao invés de se ater a termos técnicos, científicos ou até mesmo jurídicos, ele prefere acreditar em mitos, criados por ele mesmo ou por outras pessoas, mas que explicam de uma forma mais simples aquilo que parece muito complexo. Uma das teorias da conspiração mais faladas no momento trata a respeito de um grande grupo extremamente organizado de pessoas hierarquicamente subordinadas a fim de contaminar todas as outras pessoas do planeta com o coronavírus. Essa teoria surgiu por conta de vários vídeos que vêm circulando na internet de pessoas lambendo, espirrando, tossindo em superfícies de comum acesso. Essas pessoas podem ter cometido alguns crimes do Código Penal. Não estamos negando que existem sim pessoas tossindo sobre alimentos em mercados ou mesmo no metrô. No entanto, isso é bem diferente de grupo hierarquicamente organizado a fim de contaminar toda a sociedade. O artigo 131 do Código Penal dispõe a respeito da pessoa que está contaminada e com o dolo, com a vontade, com o fim específico de agir, tenta contaminar outra pessoa. Já no artigo 132, a pessoa não tem que estar doente, mas ela pratica um ato capaz de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas determinadas. Ou seja, não é necessário que a vítima seja realmente contaminada, só é necessário o perigo. Podemos analisar também o artigo 268 do Código Penal, quando a pessoa não acredita na verdadeira gravidade daquela doença e assim não respeita as determinações do poder público, como nós tratamos aqui no vídeo do caso da senhora de Araraquara que acabou presa em razão disso. Existe também o artigo 267, que é sobre causar epidemia, que admite tanto a possibilidade do crime ter sido feito com intenção quanto por descuido. E existe uma teoria da conspiração sobre isso ter acontecido com o coronavírus. Sobre essas teorias em relação ao coronavírus, há uma série de deputados e senadores que estão se manifestando sobre a possibilidade do Partido Comunista Chinês ter criado o coronavírus, ou mesmo que a China estaria enviando máscaras contaminadas ou testes contaminados. Inclusive, vale destacar que a Constituição Federal, no artigo 55, dispõe a respeito do decoro do parlamentar. Quer dizer, ele precisa cumprir com o decoro de forma a não perder o cargo. Por outro lado, existem aqueles que defendem que esse tipo de fala sobre essas teorias estão protegidas pela imunidade parlamentar. Ou seja, que essas falas não devem ser penalizadas para que os parlamentares possam exercer de forma livre as suas opiniões. Com relação às curas do coronavírus, temos uma série de teorias para tratar também, em especial a respeito de bebidas milagrosas ou determinadas receitas secretas que, se você seguir, você terá com certeza se livrado do coronavírus, ou pelo menos não irá contrair a doença. No entanto, isso está previsto no artigo 283 do Código Penal, a respeito de uma cura misteriosa ou infalível por aí. Vale lembrar que até o momento não temos cura para o coronavírus. Outro crime relacionado é o de exercer o curanderismo, previsto no artigo 284, em que a pessoa sem conhecimentos técnicos age como se fosse tratar de uma doença com substâncias, palavras, gestos, de forma habitual, dispensando o tratamento convencional, com ou sem remuneração. Agora, deixando o coronavírus de lado e tratando sobre Brasil, nós precisamos falar sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Uma série de pessoas, e inclusive juristas renomados, fazem uma interpretação completamente desconexa da realidade e da própria Constituição Federal, acreditando que o artigo 142 permitiria uma garantia de lei e ordem de um poder sobre outro,
quer dizer que as Forças Armadas poderiam intervir sobre um poder, de forma a abdicar totalmente do Estado Democrático de Direito e do próprio princípio da unidade da Constituição Federal. Ela precisa ser interpretada como uma só, e a gente vai entender isso agora. A teoria considera que esse artigo possibilitaria uma intervenção militar no caso de haver um desequilíbrio entre as funções estabelecidas para os três poderes. Mas isso seria um tanto quanto contraditório com todos os outros dispositivos da Constituição, que asseguram vários direitos democráticos para o cidadão. A Constituição Federal estabelece um sistema chamado de freios e contrapesos, checks and balances. O que isso quer dizer? Um poder não pode interferir no outro, de forma que cada um possui uma determinada prerrogativa típica e atípica, própria do poder e que não é própria do poder. Sendo assim, eles se autorregulam, sem a necessidade que as Forças Armadas, por exemplo, precisem interferir nessa organização do poder. A interpretação do artigo 142 da Constituição Federal deverá ser feita de modo que a garantia da lei e ordem se dará no contexto da segurança pública, como foi aplicado no Rio de Janeiro, e com nenhuma relação aos três poderes. Isso você pode encontrar inclusive aí no Google, pesquisando um artigo do Dr. Lenny Streck, um jurista muito conhecido. E para finalizar, pensa aqui comigo, a Constituição Federal foi elaborada em 1988, logo após o regime militar. Sendo assim, por qual razão o Constituinte colocaria uma medida, um instituto capaz de destruir por completo a democracia e o Estado Democrático de Direito? Em uma análise superficial e profunda, não faz o menor sentido. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo em parceria com o jornal O Brejeiro, em que a gente analisou algumas teorias da conspiração e seus aspectos jurídicos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e comenta aqui se você achou alguma teoria da conspiração diferente, algum aspecto jurídico, manda pra gente! Esse foi mais um vídeo do Direito Direto pra você.